Olá, para quem não assistiu a primeira parte da aula, eu sou o professor Adriano Bressani, docente do Departamento de Engenharia Ambiental da Universidade Estadual Paulista, campus de São José dos Campos. No vídeo anterior, na videoaula anterior, nós falamos sobre a caracterização do empreendimento, no contexto dos estudos de base, na fase de desenvolvimento da avaliação de impacto ambiental. Ali, então, de forma resumida, nós vimos que essa caracterização busca avaliar e identificar, né, todos os aspectos que possam, de alguma forma, alterar as características do ambiente, aspectos esses associados às alternativas tecnológicas da atividade que se pretende desenvolver. Agora, então, complementando esta primeira parte, né, que foi dedicada à caracterização do empreendimento, falaremos agora sobre o diagnóstico ambiental. Bom, assim como na caracterização do empreendimento o objetivo era a análise das alternativas tecnológicas, agora na caracterização ambiental, ou seja, no diagnóstico ambiental, a ênfase estará na análise das alternativas locacionais, ou seja, numa caracterização de todas as localidades consideradas como alternativas para a implantação do empreendimento proposto, né? Aqui, então, a finalidade vai ser o quê? Vai ser caracterizar as características, né? Ou melhor dizendo, caracterizar os atributos ambientais, né? Tudo aquilo que está associado ao ambiente e que, de alguma forma, ao sofrer a pressão da atividade, né, vai ter como efeito, vai ter como resposta dessa pressão alguma alteração como consequência dela, né? Então, entre os atributos, nós podemos citar características do solo, podemos citar características da água, atmosfera, das condições sanitárias, da própria economia ou parâmetros associados à sociedade, de um modo geral, né? Bom, portanto, aqui agora a ênfase está na caracterização dos atributos ambientais, tal qual esteve na caracterização dos aspectos ambientais, quando ali, primeiramente, falamos da caracterização do empreendimento. Bom, aqui nós vemos, então, que o diagnóstico ambiental ele se insere no contexto dos estudos de base, onde o propósito, como nós já dizemos, está na identificação dos atributos ambientais, e assim como para a caracterização do empreendimento, aqui nós fazemos essa avaliação de forma particionada. Lá na caracterização do empreendimento, ela era feita por fase da atividade, ou seja, era feita por meio das fases de planejamento, por meio das fases de implantação e operação da atividade. Aqui, por sua vez, o diagnóstico ambiental ele identifica os atributos por meio, né? Ou seja, faz-se uma partição do ambiente em meios físico, meio biótico e meio socioeconômico. É claro que essa terminologia ela é uma terminologia que ela pode variar de um caso para outro, não necessariamente recebendo esta nomenclatura, mas em geral o que se faz é essa divisão apenas para tornar a análise mais didática, já que nós sabemos que no ambiente, né, na prática, ela efetivamente não ocorre. Tudo está, de certa forma, interligado e interage, né, no contexto aí da dinâmica dos processos ambientais. Aqui nós temos essa outra imagem, né, esse outro fluxograma aqui representa de forma aqui, figurativa, de forma esquemática, esse raciocínio que eu desenvolvi antes, né? Então nós temos ali no contexto dos estudos de base, de um lado, a caracterização do empreendimento, que identifica os aspectos ambientais das fases de planejamento,
implantação e operação da atividade, e do outro lado nós temos o diagnóstico ambiental, que identifica os atributos associados aos meios físico, biótico e antrópico ou socioeconômico. E da interação entre esses atributos e aspectos, ou seja, das interações que ocorrem entre as causas, ou seja, os aspectos, e as características do ambiente, ou seja, os alvos, né? Ou seja, tudo aquilo que sofre a pressão da atividade, desta interação surgem então os impactos ambientais, sendo então esses estudos de base uma exigência indispensável para que se possa, na sequência, fazer uma análise dessas alterações, ou seja, uma análise dos impactos ambientais, como a gente tem aqui muito bem ilustrado nesta representação esquemática. Bom, com isso, nós vemos que os estudos de base são aqueles que fornecem toda a informação necessária para que possamos, na sequência, fazer uma análise dos impactos ambientais, onde ali poderemos não apenas identificar esses impactos, mas poderemos também valorá-los em termos de quantificação da sua magnitude e qualificação da sua importância. E da combinação destas duas medidas ou dois conjuntos de indicadores, nós temos ali como resultado a significância do impacto ambiental, que acaba sendo ali o conceito-chave da análise da viabilidade do empreendimento proposto, né? Então, essa segunda parte, na realidade, ela vem complementar aquela parte inicial que nós abordamos antes e nos dá essa visão geral dos estudos de base, que, é claro, precisam aí ser compreendidos através de uma leitura, de um estudo mais aprofundado da literatura, né? Então, nesse sentido, nós recomendamos ali os capítulos da obra Avaliação de Impactos Ambientais, de Luiz Henrique Sanches, onde nós temos ali condições de buscar informações mais detalhadas e aprofundadas aplicáveis à fase de desenvolvimento, né? Então, por hora é isso. Um forte abraço a todos. Eu sou o professor Adriano Bersani. Um abraço.